Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós iremos finalizar o quarto capítulo da segunda parte. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a estar aqui assistindo, na playlist O Livro dos Espíritos, a estar lendo, buscando, refletindo também, certo? Então vamos aqui ao nosso estudo, linha a linha, passo a passo, agora com o tema Ideias Inatas, a partir da questão 218. Vamos lá então. Observação: ideias inatas, ideias que já nascem com o indivíduo. Questão 218. O espírito encarnado conserva algum vestígio dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Resposta: ele possui uma vaga lembrança. É essa lembrança que chamamos de ideias inatas. Ou seja, aquilo que nós adquirimos numa existência fica gravado em nossa casa mental, em nosso espírito e não é perdido. Nenhum progresso é desperdiçado, certo? 218A. Sendo assim, a teoria das ideias inatas não é uma fantasia? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em existências anteriores não se perdem. O espírito, quando se liberta do corpo físico, sempre os recorda. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda-o em seu adiantamento. Se não fosse assim, o espírito estaria sempre recomeçando. A cada nova existência, o espírito tem como ponto de partida aquele em que se encontrava em sua existência anterior. Ou seja, estamos num progresso constante. Não regredimos, podemos estacionar, mas regredir nunca. E de uma encarnação para outra, nós vamos continuando o nosso progresso a partir do ponto em que paramos na última encarnação. 218b. Então deve existir uma grande lição entre duas existências consecutivas? Resposta: essa ligação nem sempre é tão grande quanto os homens imaginam, porque, em geral, as posições que o espírito ocupa são muito diferentes, sem contar que no intervalo entre uma encarnação e outra ele pode ter progredido bastante. E aí fala para nós vermos na questão 216, porque ele vai perguntar: em novas existências o homem conserva os traços do caráter moral de existências anteriores? Esta é a 216 que estudamos anteriormente. E sim, nós vamos progredir a partir do ponto em que nós paramos anteriormente e elas têm a sua ligação, sim. Portanto, nós temos como exemplo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos falar das causas atuais e causas anteriores das aflições. Quando uma aflição, uma questão de dificuldade não se encontra nesta encarnação, a chave está na encarnação anterior ou outras anteriores, assim como os progressos adquiridos que vêm nos mostrar as intuições que agora recebemos de acordo com o que temos aqui arquivado em nosso espírito, certo? Questão 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias daqueles que, mesmo sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc. Resposta: lembrança do passado, progresso anterior realizado pelo espírito, mas de que ele mesmo não tem consciência. Se não fosse assim, de onde viriam esses conhecimentos? O corpo muda, mas o espírito não, embora troque de roupa, ou melhor, de corpo físico, a cada nova encarnação. Portanto, guardamos, arquivamos o conhecimento, o progresso adquirido, partimos daquele ponto em diante. Nós vemos crianças com grandes desenvolvimentos musicais em tenra infância, pessoas que não tiveram oportunidades aqui nesta encarnação, por um motivo ou outro, para estudar, mas que desenvolve a inteligência de uma forma muito grande. E outras que conseguem ter simples, como ele fala aqui, uma facilidade muito grande para vários idiomas, sem nem ao menos ter tido a oportunidade de estarem lá ou estudarem a língua diretamente destes países, certo? 220.
Ao mudar de corpo, o espírito pode perder algumas faculdades intelectuais, como o gosto pelas artes, por exemplo? Resposta: sim, principalmente se faz mau uso de sua inteligência. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, porque o espírito reencarnou para desenvolver outra, que não tem relação com aquela. É por isso que a faculdade já adquirida em outras existências permanece em estado latente para ressurgir mais tarde. Observação: todo o progresso realizado pelo espírito lhe pertence e ele jamais perde, pois precisará de todos os conhecimentos, tanto intelectual quanto moral, completamente desenvolvidos, para alcançar o estado de espírito puro. Assim, as inúmeras encarnações tornam-se necessárias, porque em cada uma delas o espírito progride em alguma coisa, mesmo que esse progresso seja muito pequeno. Portanto, às vezes não é necessário que nós venhamos a utilizar determinado ponto que nós adquirimos na encarnação atual, mas às vezes nós utilizamos de uma maneira incorreta ou deixamos que se desvie pelos nossos vícios e então permanece ali adormecido para que nós não venhamos a repetir aquele erro e está adormecido, mas no momento exato servirá como ponto-chave na nossa evolução. 221. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura devem ser atribuídos a uma lembrança que o homem traz mesmo estando no estado de selvagem? Resposta: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito, antes de encarnar, mas o orgulho muitas vezes não permite que esse sentimento se manifeste. E 221-A. Certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos também podem ser creditadas a essa mesma lembrança, ou seja, ao sentimento instintivo da existência de Deus e ao pressentimento da vida futura? Resposta: a doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo, eis porque a encontramos em toda parte, o que constitui uma prova de que ela é verdadeira. O espírito encarnado conserva a intuição de que, quando era espírito desencarnado, por isso possui instintivamente a consciência da existência do mundo invisível. Entretanto, o preconceito, a ignorância e a superstição muitas vezes não permitem que essa consciência se manifeste, ou seja, as nossas más inclinações. Mas aquilo que nós adquirimos em existências anteriores não se perde. Portanto, muitas vezes nós vemos pessoas que assimilam muito fácil, fluem muito fácil esta ideia, esta concepção e esta verdade da continuidade da vida. E outras apresentam grande dificuldade para aceitar isto, para compreender. O que mostra que pode estar adormecido por ter sido utilizado de uma maneira errada, por alguma forma ou outra, ou não haver ainda aquele progresso ter germinado dentro dela e gerado frutos, certo? Então, estes foram os nossos estudos a respeito de ideias inatas, do número 218 a 221A. No nosso próximo estudo, nós estaremos adentrando no 5º capítulo aqui da segunda parte, que vem falar sobre as considerações sobre as várias existências do espírito, certo? Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.